E ainda falando em coronavírus, a gente vai tirar dúvidas agora com o cardiologista Ranieri Cabral. Doutor Ranieri Cabral está comigo nesse exato momento ao vivo. Boa noite, doutor Ranieri. A Covid-19, inclusive, a gente quer perguntar aqui ao doutor Ranieri. Doutor Ranieri, prazer, boa noite, prazer tê-lo aqui conosco, nossa Cidade Alerta Alagoas. A gente vai perguntar ao doutor Ranieri o seguinte: a Covid-19, ela pode ser mais grave em pessoas, por exemplo, com doenças no coração, pessoas que são cardiopatas? Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Sim, nos pacientes que internam com o coronavírus, são os pacientes mais graves, os cardiopatas que evoluem com as formas mais graves da doença. Por isso, esse grupo é chamado grupo de risco. Vai desde os hipertensos, diabéticos, até os pacientes que têm problemas cardíacos já estabelecidos. Agora, doutor Ranieri, as pessoas que têm problemas no coração ou pretensos problemas, por exemplo, enfim, o coronavírus, a pessoa ao ser infectada com coronavírus, elas correm mais risco, inclusive, de passar por uma situação mais grave? Olha, dos pacientes que chegam a ter o coronavírus, 80% eles cursam com formas leves da doença. 20% são aqueles pacientes que vão cursar necessitando de internação hospitalar. Desses 20%, apenas 5% vão necessitar de UTI e que são os que têm a forma mais grave da doença. Falando em porcentagem e em número da população, isso pode levar ao colapso do sistema de saúde, porque 5% em cima de 1 milhão de habitantes, se você fizer as contas, não, 10 mil pessoas para UTI. A gente não tem esse número aqui em Alagoas. No Brasil, são 27 mil leitos de UTI. Muito bem. Então, doutor, vamos fazer o seguinte: quem é que deve procurar o hospital quando se sentir, por exemplo, com algum resfriado e muito mais, para não causar também aquele pânico? Nós vamos chegar daqui a pouco para o inverno, o tempo já começa a ficar um pouco ameno com o outono. Então, algumas pessoas vão ter gripes comuns que nós já teríamos, independente do coronavírus ou não. Então, só que o senhor, como médico, para recomendar às pessoas que só procurem realmente a unidade de saúde para uma preocupação maior, se tiverem alguns sintomas importantes que o senhor vai citar agora. O principal sintoma que preocupa mais é a falta de ar. Os pacientes vão ter, geralmente, febre, tosse, e alguns vão cursar com falta de ar. Realmente, quando está nessa situação, ele deve procurar uma assistência médica. Daí, no hospital, ele vai ser triado em forma leve, moderada e grave da doença, e dependendo, ele pode ser encaminhado para isolamento no domicílio, e outros vão para um apartamento ou uma enfermaria e a minoria vai precisar da terapia intensiva. Então, principalmente o sintoma de falta de ar seria o que chama mais atenção para a gravidade. Doutor Ranieri, quem é que deve ficar em casa evitando-se aí o contágio? Pessoas que cursam com a gripe comum, com rinite, com coriza, com dor de garganta, são sintomas que são pouco prevalentes no coronavírus 19. Esses aí deveriam ficar observando em casa. E se ocorresse a questão da falta de ar, de tosse persistente com falta de ar, só assim procurar o sistema de saúde. E eu vou aproveitar a oportunidade para recomendar a vacinação, que já começou aí para os idosos e para os profissionais de saúde, porque isso já inibe uma das doenças mais prevalentes que temos agora a partir desse mês, que é a gripe comum, a gripe pelo H1N1 também. Isso aí evita que a gente faça um diagnóstico, facilita a gente fazer o diagnóstico diferencial do coronavírus. Então, é importante que as pessoas de idade se vacinem, e, se possível, também para o pneumococo. Infecções bacterianas em cima de infecções virais são muito comuns nessa época também. Muito bem, doutor Ranieri, quero agradecer mais uma vez as suas informações e a sua participação aqui no Cidade Alerta Alagoas, dizer que o espaço estará sempre à disposição. Saúde, boa noite. Boa noite, eu agradeço.